Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 1, esses primeiros versículos, Paulo, ele usa para a saudação, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acácia. A Acácia era uma província romana. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. A epígrafe, dependendo da sua tradução, diz assim, ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Na verdade, a partir de agora, Paulo ele vai demonstrar aqui, através dos seus escritos, que Deus o ajudou, olha só, que Deus o ajudou diante dos seus sofrimentos. Um homem tão honrado, um homem que entregou a sua vida à causa do Evangelho. Nós somos frutos, você e eu, nós somos frutos do empenho e dedicação do apóstolo Paulo. Inclusive, você vai ver aqui na leitura ele dizendo que muitas vezes ele pensou que era o fim dele, em prisões, em açoites, em enfermidade, em traição dos irmãos. Sim, a situação de Paulo, aqui ele demonstra muito sofrimento, ou que enfrentou muito sofrimento por amor de Cristo. E quando eu lia essa palavra para trazer aqui para os irmãos, eu fiquei a meditar e dizer assim: Deus, nos dá graça, porque nós, às vezes, nos envolvemos assim, num sentimento em que nós somos, sim, muito cheio de direitos, sabe? No Evangelho, a gente, quando olha para os pais da fé, os pais da igreja, a gente viu que esses homens sofreram muito. E hoje a gente é cheio de direito, a gente é cheio de manha, cheio de tantas coisinhas, e fica triste com qualquer coisa, e quer sair da igreja, e, meu Deus do céu, chego até a pensar que, de fato, ou melhor, que a gente precisa, sei lá, mais uma vez nascer de novo, sei lá. Veja aí nas palavras que a gente vai ler, um homem que sofreu, enquanto mais ele sofria, mais ele amava a cruz de Cristo. Nós precisamos entender que é fundamental. Você e eu, é fundamental a gente entender que nós precisamos de mais resistência espiritual. Precisamos de mais dedicação. Não podemos estar contando com as circunstâncias, não. Em qualquer situação, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e não se cansar, com a bênção de Deus, de fazer o bem. É isso que Paulo nos ensina. E nos ensina assim, cá pra gente. Eu fico até meio constrangido, sabe? Mas vamos lá, vamos continuar aqui na leitura. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações ou nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo ele diz que, do mesmo jeito que ele passou prova e foi consolado por Deus, ele justifica isso dizendo que agora ele tem condição, a partir da consolação de Deus, de consolar aqueles que também precisam. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, eu sofro, mas a consolação é muito maior do que o sofrimento.
Que nós possamos experimentar isto hoje na nossa vida. Você que está enfrentando uma dificuldade na sua casa, no seu relacionamento, que você possa receber o que Paulo chama de sobejar na consolação. Ou seja, a consolação é muito maior, é muito mais transbordante do que as provas. Tem prova de Torá, mas também tem uma graça, aleluia, muito maior que está à nossa disposição em Cristo Jesus. Versículo 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação. Para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Eu já quero, à luz dessa palavra, profetizar sobre a sua vida, aleluia, dias de consolo, dias de paz, aleluia. Você que está dizendo, pastor Júnior, eu estou passando uma prova, receba também o que a palavra do Senhor diz, que aqueles que são provados ou passam por provações receberão essa consolação. Essa palavra consolo, meu Deus, já faz bem só aos nossos ouvidos. Então eu digo em nome de Jesus, à luz dessa palavra que estamos lendo, receba em nome de Jesus a consolação necessária nesta noite. Receba no primeiro dia da semana a consolação necessária para que você produza, para que você tenha capacidade de administrar os seus problemas, para que você tenha entendimento, para que você tenha criatividade, para que você não fique reclamando e murmurando das coisas. Se você olhar direitinho, poderia ser muito pior. Então, você, em vez de murmurar, você vai agradecer. Agradecer. Tem prova, mas tem consolação. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo está dizendo aqui, olha, na Ásia veio uma provação na nossa vida que a gente perdeu a esperança na vida, e aquilo que eu estava falando ainda há pouco, a gente achou que ia ser o fim. Tudo por amor ao Evangelho do Senhor Jesus, por amor a Deus. Verso 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, a qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Glória a Deus. Em que esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós em orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, ou muitas preces que foram feitas para Paulo, ou para que Deus protegesse Paulo, por muito também seja dado graças a nosso respeito. Vamos continuar na leitura, e Paulo agora ele passa a falar porque ele demorou ter com os irmãos, ou estar com os irmãos em Corinto. A partir do versículo 12, Paulo também, ele mostra que os seus planos foram mudados pelas circunstâncias, mas que Paulo não esqueceu daquela igreja esta que foi fundada por ele, a igreja de Corinto. Então vamos lá. Versículo de número 12, Paulo diz: porque a nossa glória, como se ele estivesse dizendo assim, o nosso orgulho
é este, ou por que a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconhestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Versículo 15, Paulo está dizendo aqui que o que ele escreveu até agora era algo que ele já tinha falado em outras cartas e ele estava simplesmente trazendo agora um reforço nos seus escritos para o fortalecimento da fé dos irmãos. E a gente vai ver daqui a pouco também Paulo falando, e a sensação que dá é que Paulo ele estava meio que assim dando uma explicação porque as palavras dele foram muito duras em uma carta que a gente sabe pela história que essa carta foi perdida. Uma carta que ele escreveu à igreja de Corinto, não está na Bíblia e não é 1 Coríntios, que 1 Coríntios está aqui, a gente inclusive já estudou, 2 Coríntios também não é, que a gente está estudando. Então, quando Paulo fala aqui lá na frente, a gente vai perceber que Paulo, ele, como que ele dissesse assim, como se ele justificasse a dureza das palavras dele. Paulo foi duro com aquela igreja, até porque aquela igreja precisava tomar uma posição, precisava tomar uma direção. Tinha muitos problemas que Paulo vai dizer que nem entre as pessoas incrédulas havia tantos problemas assim, ou melhor, pecados. Vamos lá, verso 15. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 15. Continuando no nosso estudo, versículo por versículo. E com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. E deliberadamente, ou deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos une é Deus. Versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que, por vos poupar, não tenho até agora ido a Coríntio. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Então o apóstolo Paulo, ele mostra que os planos foram mudados, mas que a postura dele de
sempre está à disposição da igreja, não mudou. Houveram alguns incidentes e algumas situações que o impediram de estar ali com a igreja, mas Paulo deixa bem claro que vai chegar em um determinado momento aquela igreja. Os irmãos sentiam muita falta, haja vista que toda ovelha quer estar perto do seu pastor. A natureza da ovelha é uma dependência extrema do seu pastor. E aquele povo estava com saudades e cobrando a presença do apóstolo Paulo com eles. Enquanto isso, Paulo estava saciando as necessidades espirituais daquele povo através dos escritos que nós estamos lendo. Então vamos correr aqui para a gente ler também o capítulo 2, que é bem curtinho, vai dar tempo. São 10h36. Quem está conosco, estamos no nosso 34º encontro da campanha A Glória da Segunda Casa será maior do que a da primeira. Você que deseja oração, ligou agora o rádio, não está participando da campanha, mas pode acompanhar conosco a leitura bíblica. Nós vamos começar agora a leitura em 2 Coríntios, capítulo de número 2. Vamos ler todo o capítulo 2, versículo por versículo, e em seguida estaremos orando, falando com Deus, você ouvinte da Novas de Paz, neste domingo. Amanhã, se Deus quiser, no Cenáculo da Cruz Cabugá, estaremos abrindo a sexta semana da campanha Glória da Segunda Casa, reta final. Amém? Então vamos lá. Vamos continuar nossa leitura, 2 Coríntios, capítulo de número 2. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza de parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de todos vós. Paulo está falando um negócio aqui bem interessante. Ele está dizendo assim, eu escrevi algumas coisas duras e alguns escritos que cobravam de vocês, e imagino que vocês ficaram tristes. Mas eu faço isso através dos escritos, porque quando eu estiver com vocês, não será necessário eu entristecer vocês. Porque se vocês estiverem tristes, quem é que vai me alegrar? Interessante essa colocação de Paulo. E ele procura tratar esses assuntos que, de alguma forma, entristece ou corrige a igreja através de carta, para evitar, quando ele estivesse pessoalmente com os irmãos, não precisasse falar nesses assuntos. É o que ele fala aqui. Versículo 4. Porque em muita tribulação e angústia de coração ou do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Versículo 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para que por essa prova saber que sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei,
se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. E Paulo aqui está mostrando algum problema específico onde é necessário a liberação do perdão. Caso contrário, Paulo reconhece aqui que ele está dando ocasião a Satanás e tem a possibilidade de ser vencido por Satanás caso ele e a igreja não se apropriasse do perdão. E aqui fica uma lição para a gente, você que está conosco ouvindo, o perdão é algo que Deus exige, independente do que alguém fez com você. Até porque a Bíblia deixa muito claro que se você não perdoar o seu ofensor, você também não será perdoado por Deus. Então veja bem, você me causou um dano e eu até posso ter razão, mas diante de Deus essas razões são minimizadas e o fato é que você não pode ser escravo desta pessoa. E se você não perdoa essa pessoa, você está colocando a sua salvação em jogo, porque essa pessoa agora, você já não gosta dessa pessoa. Essa pessoa, ela tem o poder de lhe afastar de Deus e fazer com que os seus pecados não sejam perdoados. Se seus pecados não são perdoados por Deus, você não tem como ter relação com Deus. Não tem. Não tem. É aí o segredo do perdão. É aí o segredo do perdão. Então seja sábio. Se você tem algo recente, uma ferida ainda que não cicatrizou, você precisa entender que isso é um assunto sério. Caso contrário, você, deixando para depois, você pode ser vencido por Satanás, é o que Paulo fala aqui. Versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ele aqui vai finalizando no capítulo 2, falando sobre o caráter e os frutos do ministério, do seu ministério. Diz assim, finalizando aqui a leitura do capítulo 2, e a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salva e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro da vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Quantos dizem amém e glória a Deus? Então, concluímos aí a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2, Paulo finalizando, dizendo que ele chamou o próprio Deus para ser testemunha de que ele tem um coração puro, um coração que não tratava a palavra de Deus como um negócio, mas sim com verdade. É interessante essa expressão de Paulo. Ele diz assim, em outras palavras, pelo contrário, queremos trabalhar com todos vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Diz aqui em outra tradução, esse último versículo. Desculpa, eu li o versículo diferente aqui. Deixa eu ver.
É isso aqui que eu queria falar. Ele diz assim, ó, pelo contrário, foi Deus que nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiro de Cristo. Glória a Deus. Aqui está o segredo de você ser abençoado. Você ter uma vida espiritual sincera diante do Senhor.